Segunda-feira, mais um quadro Brevidades com a doutora Beatriz Breves, que já está conectada conosco. Seja bem-vinda, boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Leandro, boa tarde, Stefano, boa tarde, ouvinte, um prazer mais uma vez estar com vocês. Boa tarde, doutora, muito obrigada por estar aqui mais uma semana e agora com o tema determinação. A gente já começa perguntando a diferença entre sentir e ser determinado, porque eu falava aqui no início, né? Eu tenho fases de determinação, mas não é sempre não. Pois é, e é uma coisa muito importante, porque uma coisa é você, a pessoa olhar assim, não, fulano é determinado, aí você tem uma série de comportamentos que fazem você concluir que aquela pessoa é determinada, ela tem um foco, ela tem um projeto, enfim, mas isso é muito diferente de sentir determinação. Um exemplo, a grosso modo, assim, uma metáfora, pensando numa piscina. Uma coisa é eu descrever uma piscina, ela é retangular, a água está a 24 graus, o ladrilho dela tem um desenho X. Isso é você olhar e ser, né? Você olha o comportamento. Outra coisa é você mergulhar naquela piscina e sentir a temperatura da água, nadar, ou se afogar, ou, enfim, que aí seria o sentimento, no caso, a expressão do sentimento. E no caso de determinação, então é isso. Uma coisa é você ter o comportamento e nem estar sentindo a determinação. Se bem que, normalmente, quem tem a determinação está sentindo, mas quem olha de fora tem uma diferença entre o que você vê que a pessoa está sentindo e o comportamento da determinação. Já o sentir é como se ele tem assim a gente sente assim uma força que vem de dentro, né? Uma força de vontade que te impulsiona assim um determinado objetivo, e aí você tem ao mesmo tempo junta com sentimento de fé, que aí você tem coragem para fazer aquilo, é um misto disso tudo, né? Que se mistura, e aí quando você vê os três sentimentos se juntam, e isso seria o resultado disso, seria o sentimento de determinação, quer dizer, uma força de vontade associada assim a um sentimento de fé e de coragem, ousadia, né? São sentimentos que se juntam e dão esse sabor, que é o sentimento de determinação, que é um sentimento muito bom de sentir quando você usa ele para o bem. Doutora, é preciso sentir determinação para conseguir alcançar alguma coisa, ter alguma conquista na vida? As pessoas falam, você tem que ter determinação, é algo que você ouve desde novo, né? Mas é necessário mesmo ter isso dentro de você para conquistar algo ou não? Não. Você tem pessoas que conquistam as coisas até pelo acaso, né? Aquela coisa, você está no lugar certo, na hora certa, a coisa acontece para você, não teve a menor determinação, ela apenas estava ali, né? De uma maneira ou de outra. Enfim, agora, uma pessoa que ganha uma loteria, por exemplo, ela ganhou e ela pode realizar os sonhos dela, enfim, sem a determinação, né? Sem o sentimento de determinação. Agora, eu diria que se você quer uma coisa na vida, né, e não veio por sorte ou por acaso, você vai ter que tentar pelo menos desenvolver esse sentimento dentro de você, para que ele se transforme posteriormente num sentimento de ação, né? Senão você dificilmente vai conseguir alguma coisa que você tem uma meta de atingir, né? Você precisa dele para atingir, mas não quer dizer que todo mundo que atinja tenha se valido desse sentimento, né? E aquelas pessoas que não conseguem sentir a determinação, como elas podem conseguir isso? Isso aí é uma outra questão assim importante, porque para a pessoa conseguir sentir essa determinação, primeiro ela tem que se conhecer um pouco melhor, né? Ela tem que ser muito honesta com ela mesma, no sentido, primeiro, você reconhecer os seus potenciais, porque se você não nasceu para aquilo, você não tem o dom daquilo, você nunca vai atingir muito bem aquela meta, né? Por exemplo, se eu não tenho o menor talento para música, dificilmente eu vou me tornar um bom músico, né? Eu posso me tornar um músico medíocre. Então eu vou começar aquela coisa, vou malhar em ferro frio. Então eu diria que o primeiro, até pode, meu sonho é esse, eu não tenho talento, mas eu quero. Bom, pode até acontecer, mas é meio frustrante. Então eu diria que o primeiro passo é você reconhecer onde é que está o seu talento, onde é que estão os seus potenciais, para que você possa desenvolver durante a sua vida, né? Aí você vai ter que investir naquilo, porque as coisas não caem do céu, né? Você vê a pessoa com sucesso, conquistou, e o que ela fez para chegar ali, o quanto que ela teve que lutar para chegar ali. A mesma coisa a pessoa que quer atingir
atingir. Ela tem que entender que existe muito investimento, exige uma caminhada, exige uma determinação naquilo, um esforço, uma dedicação, um foco, porque você não mantendo foco no que você almeja, você se perde naquela estrada, né? Então eu diria que basicamente é isso. Primeiro você reconhecer os seus potenciais, depois estabelecer um projeto, uma meta para caminhar naquela linha. Isso vai exigir da pessoa muito esforço, sem dúvida alguma, dependendo do que for, vai exigir estudo, outra hora pode exigir a especialidade de mão de obra, enfim, aí depende do que a pessoa está determinada, ela sente vontade de ser na vida, né, e de ter na vida também. E aí aquela pergunta que a gente, acho que é inevitável, né, doutor? A gente tem que fazer essa pergunta de todas as formas. A determinação, ela pode ser usada de forma não construtiva, de forma tóxica, digamos? Só pode, né? Você vê. Tem pessoas que são, elas quando ficam com raiva de alguém, ou quando elas se sentem feridas, ou se sentem injustiçadas, o que elas decidem? Eu vou acabar com aquela pessoa. Isso é um sentimento de determinação. Quer dizer, ela quando junta o ódio, quando ela junta a raiva, aí ela vai usar dessa força interna que vem junto com uma fé até de que vai conseguir, né? Enquanto eu não acabar com aquela situação, eu não sossego. Isso é uma determinação, né? É o sentimento de determinação. Quer dizer, é uma atitude, é um comportamento determinado associado a um sentimento de determinação. É um exemplo clássico, né? A pessoa sente a determinação e transforma aquilo numa ação. E aí ela vai, até que ela consegue. Isso é determinação, quer dizer, um sentimento, nesse caso, usado, associar, como eu digo, o sentimento ele anda aos pares. Então, dependendo de com quem o sentimento de determinação for andar, se com a vingança, se com o ódio, ou se com um sonho, com o amor, enfim, ele vai funcionar construtivamente ou destrutivamente. E isso é uma coisa que, quer dizer, ele tanto pode ser um amigo aliado, né, no sentido de construir, como ele pode ser um inimigo muito traiçoeiro da própria pessoa. Porque você entrar num sentimento de vingança desse porte, você doce ilusão, né? Com o tempo, você não só vai acabar conseguindo destruir o seu objetivo, chegar à destruição, mas você vai junto. Não tenha dúvida que vai junto, porque isso não é nem é uma lei mesmo que existe. Porque você quando faz algo para alguém, seja de bom ou de ruim, no fundo você está fazendo para você. Né? Você está fazendo dentro de você, você está construindo dentro de você aquilo. Então, se você está alimentando o ódio e a vingança dentro de você, não tenha dúvida que aquilo vai minar também dentro de você e você vai vingar o outro com o sentimento de determinação, mas você vai acabar indo junto de uma maneira ou de outra. Doutora, qual seria a diferença entre determinação, obsessão, teimosia, persistência? São sentimentos que se parecem, mas são diferentes, né? Por exemplo, um sentimento de determinação com obsessão, né? A pessoa é obcecada. A determinação, ela tem lucidez. Eu sei o que eu quero, eu penso naquilo que eu quero, eu decidi o que eu quero. Então, eu tenho um sentimento que me impulsiona naquilo que eu tenho clareza na minha escolha, né? Eu escolhi aquilo, então eu tenho um sentimento dentro de mim que me leva àquela caminhada. Já uma obsessão, a pessoa perde, ela não pensa. A obsessão, a pessoa, ela perde a capacidade de pensar, ela fica cega, ela vai, quer dizer, é uma obsessão, né? Então, é diferente da determinação, ela não mede consequências, ela vai. A determinação não, ela mede consequências, ela vê por ali eu posso, ela tem um projeto, o sentimento de determinação faz com que você, pela lucidez, tenha um projeto. Já a obsessão não, né? A pessoa teimosa, por exemplo, que é um sentimento também que é um sentimento que atrofia. A pessoa não pensa, aquela teimosia, teimosa, aí a pessoa nem sai do lugar, porque é diferente de um sentimento de determinação. Sentimento de determinação, a pessoa caminha. E a teimosia, você fica parada, é o teimoso. É aquele João teimoso, vai para frente, vai para trás, não sai daquilo, né? E o da persistência, a persistência é muito próxima da determinação. Eu diria que elas andam juntos, porque a persistência, só que ela seria assim, se você comparar uma música, um tom
um semitom abaixo ou acima, enfim, porque ela, na verdade, representa a expansão. Né? Quando você persiste numa coisa com um sentimento de determinação, você expande. Então, basicamente, são essas diferenças. A cegueira e a limitação, elas limitam. E a expansão e a persistência com a determinação, elas expandem. A grosso modo, seria isso. É claro que se juntar com outros sentimentos, isso tudo, como da vingança, expande, porque para destruir, acaba então sendo uma coisa que te elimina junto. A expansão acaba no final virando uma não expansão, né? Uma expansão destrutiva. Tem que ver essas relações também para poder a pessoa... como eu disse, eu estou falando dos sentimentos de dentro da piscina. Então, um cai na piscina, sente de um jeito, sente de outro. É você mergulhar no mundo dos sentimentos e poder senti-los e percebê-los a partir deles, e não de fora para dentro, numa descrição. A gente tem que sentir para poder entender melhor como é que funciona esse mundo dos sentimentos. Tá certo, doutora Beatriz Breves, aqui no nosso quadro Brevidades, vai ao ar toda segunda-feira ao vivo esse bate-papo sobre sentimentos. Muito obrigado mais uma vez, dessa vez falando sobre determinação. Boa tarde e até a próxima. Até a próxima, um prazer enorme mais uma vez. Um beijo para vocês. Muito obrigada, doutora Beatriz Breves. Até semana que vem. Até.